Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer estar aqui fazendo a análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje a gente vai fazer uma análise relacionada a beber água antes de fazer uma refeição. Será que isso pode ser interessante para o emagrecimento? Mas eu vou falar isso somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Ah, maravilha. Márcio Atala. Beleza, vamos lá. Da Jovem Pan News. Sempre aparece uma dieta milagrosa perto do verão, prometendo um emagrecimento mais fácil e com menos sacrifício. Vamos começar, já quente, igual o verão, né? Essa foi ótima introdução. Bom, primeira coisa, né? Quando a gente fala em emagrecimento, um dos aspectos relacionados a isso é a gente ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo nós queremos reduzir esse peso corporal até atingir talvez a data-alvo. É muito comum as pessoas quererem estar bem esteticamente no final do ano, ali em dezembro, até mesmo para as festividades de final do ano. Então, se nós formos analisar que nós precisamos reduzir 1 quilo de tecido adiposo, a gente precisa de 7.700 quilocalorias, traçar esse tempo para que nós tenhamos ideia do quanto de déficit calórico diariamente nós vamos fazer até atingir talvez essa marca é interessante. Por quê? Porque quanto maior for a quantidade de calorias nessa queda, nessa redução do déficit calórico, ou seja, para você gastar mais do que consumir na dieta, quanto maior for esse déficit, mais você vulnerabiliza a perda de massa muscular. Então isso é válido e importante. Então se um indivíduo está falando, Thiago, eu quero perder 5 quilos até o Réveillon, beleza. Quanto tempo, em média, eu posso ter para que haja essa redução? Bom, se nós pensarmos que 7.700 quilocalorias dividido por 30, nós vamos ter o saldo aproximado de redução de 1 quilo, a gente vai encontrar que provavelmente a gente vai ter um déficit calórico aí de, sei lá, 250 quilocalorias para 1 quilo. Então, 2 quilos de gordura, a gente vai precisar talvez aí então dos 30 dias, aproximadamente, com esse valor, uns 400 quilocalorias, talvez, 450 quilocalorias, perfeito. Então, se nós tivermos um déficit calórico de 450 quilocalorias, que é tranquilo de se obter, até mesmo com uma caminhada, você consegue bater isso com 40 minutos de caminhada ou até mesmo 1 hora de caminhada. Uma sessão de musculação tem 250 quilocalorias de gasto, né? Uma sessão básica de musculação, 8 a 10 exercícios, principais grupamentos musculares multiarticulares, 60 a 90 segundos entre as séries, 3 séries por exercício, 8 a 12 repetições e por aí vai. Então, assim, diante dessa análise, a gente precisa, então, entender que o tempo de duração até a determinada data no qual esse indivíduo queira emagrecer e estar bem é um fator crucial para que você consiga chegar lá perdendo o menos possível de massa muscular. Afinal, toda dieta de emagrecimento leva à perda de massa muscular. Perfeito, mas vamos lá. A bola da vez agora é beber cerca de 700 ml de água em jejum, cerca de 30 minutos antes do café da manhã. Vamos lá. Qualquer dieta só vai emagrecer se você consumir menos calorias do que gastar ao longo das 24 horas. Então se vamos você lá. beber essa Quando a gente água está e ao falando em longo... beber água antes da refeição, a gente precisa entender que a absorção da água ela é praticamente imediata. Então, nós não vamos ter essa relação entre a quantidade de água antes da refeição, que vai fazer com que você tenha mais líquido no estômago, a ponto da dilatação desse estômago emitir um sinal hormonal lá no teu hipotálamo dizendo que você está saciado. Então, não faz sentido isso. Então, diante dessa hipótese, a gente já não tem uma relação factual de que 700 ml vai reduzir a quantidade de alimento, né? Então já não faz sentido isso, mas beleza. Ao longo do dia comer mais calorias do que gastar, você vai engordar, não tem jeito. Agora,
Quando você bebe um grande volume de líquido antes das refeições, você acaba comendo menos naquela refeição, porque você tem a que a gente chama de plenitude gástrica. Nosso Não, não, estômago não, não, não. Discordo. Não necessariamente. Em relação à água, os estudos não têm mostrado isso. Agora, em relação à salada, a gente tem sim, tá? Em relação à salada, alguns estudos sugerem que você, antes de comer o prato principal, ingira a salada. Isso sim, tem sim. Por quê? Porque as fibras e também algumas propriedades dos vegetais levam mais tempo para ser digeridos ou até mesmo não são absorvidos, né? Então, isso é interessante porque quando vier o prato principal, né, arroz, feijão, carne, há tanto uma redução dessa absorção, quanto também um estado maior de saciedade, plenitude, porque você já tem previamente um alimento ali que auxilia nessa distensibilidade mecânica dos órgãos que vão receber esse alimento e isso emite um sinal de saciedade lá no hipotálamo. Aí sim, alguns estudos consideram que essa pode ser uma estratégia bem válida e interessante, inclusive a mastigar devagar. Mastigar devagar e até mesmo não competir a sua atenção quando você está comendo vale muito a pena. Ou seja, não comer olhando no celular ou vendo televisão, porque muitas vezes você está comendo e não está nem sentindo o alimento, não está mastigando. E esse sinal, esse tempo, desculpa, ele é muito importante para emitir um sinal que antecipa a saciedade, que a gente chama de saciação. Essa saciação, ela tem uma característica um pouquinho mais comportamental, uma característica um pouquinho mais atribuída às nossas percepções em relação ao que a gente come. E essa percepção, o estado de prazer, o estado talvez de maior lentidão para mastigar isso, retarda um pouquinho essa atividade hormonal e auxilia no controle da fome ao longo desse período, fazendo com que você dilua mais rapidamente essa fome e coma menos. Isso sim, algumas evidências sugerem que possa ser interessante e que de fato isso deva ser recomendado. já está mais cheio. Então, isso pode funcionar para você comer menos no café da manhã, mas no resto do dia, isso já não tem mais efeito. Se você quer realmente emagrecer e com qualidade, faça alguma atividade física regular, faça uma alimentação mais equilibrada, onde você consuma. Vamos lá. Em relação à atividade física, existem alguns estudos que sugerem, obviamente, a atividade física auxilia no gasto calórico, ponto. Não tem como, na adaptação atribuída a maior resistência, isso faz com que você consiga suportar maior duração dessa atividade física. Quanto mais tempo você suporta essa atividade, mais você gasta calorias. Quanto mais tempo você suporta essa atividade numa intensidade um pouquinho mais alta, mais você gasta também calorias. Isso é válido, interessante, está muito bem consolidado. No entanto, é importante que nós tenhamos em mente que quando a gente treina, a gente libera hormônios, como por exemplo a adrenalina, né, para aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, captar mais oxigênio. E paralelamente a essa elevação de adrenalina, nesse momento o nosso corpo ele suprime a fome e o apetite. Por quê? Porque como você está excitado, o teu corpo ele está mais propenso a quebrar, né, a catabolizar, a tirar a energia de dentro de você e não necessariamente vinda dos alimentos. Isso é muito interessante porque depois que você faz o exercício, leva tem um pouquinho de tempo para que essa adrenalina ela reduza. Você ainda está excitado. Então você fica uns 20, 30 minutos ainda depois do exercício sem vontade de comer porque você ainda está excitado. No passado, remédio para emagrecer era excitatório, né? Anfetamina, efedrina. Então, suprimia-se a fome e apetite, mas acelerava muito a pessoa, dava até problema no coração, aumenta a pressão arterial e por aí vai. Hoje a gente tem outros fármacos. Mas diante dessa possibilidade, é legal que a gente entenda que ainda depois dos 20, 30 minutos após o exercício, a gente tem um período ainda que naturalmente o nosso corpo ele fica sem vontade de comer, fica sem fome. Isso é bacana.
até mesmo se você dividir uma caminhada em 2 vezes no dia. Essa é uma das melhores estratégias para você emagrecer, porque você aproveita ainda 20 a 30 minutos depois desse exercício, até mesmo o corpo dá uma relaxada, e isso já são aí 30 minutos depois do exercício, depois 30 minutos depois do outro exercício, que você já fica 1 hora aí sem comer. E fora que quando você sai do ambiente em que você tá, vive e por aí vai, as chances de você reduzir a ansiedade, ou até mesmo pensamentos problemáticos, pensamentos atribuídos à resolução de algum determinado problema que vai te deixar ansioso ou vai te deixar propenso a pensar em comida para relaxar, isso é maior. Ou seja, quando você sai de casa, as chances de você pensar nisso são menores. Então vale muito a pena a gente pensar nesse tipo de estratégia para aumentar, né, para ser maior as chances de você comer menos e também sair desse ambiente. Então vale muito a pena a gente pensar e projetar o treino como um todo, né, nessa vertente. Vamos ver o que ele vai falar na finalização. Mesma quantidade ou um pouquinho menos de calorias ao longo do dia. Basicamente, ele bate na tecla do déficit calórico, né? Mas como aqui a gente tenta discutir um pouco mais a fundo a aplicabilidade do treinamento, as justificativas, então fica um insight bem legal a respeito desse vídeo aí. Então, beber água antes das refeições não tem efeito. Agora, se a gente fosse colocar uma salada antes, sim. E dentro dessa perspectiva também de projeção do treino, vale a pena a gente pensar desse jeito. Gostou desse vídeo? Coloque aqui nos comentários o que você achou. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita vai ser beneficiado com as informações. Não deixe de curtir o canal, se inscreva também. E tamo junto. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço.